O presidente Donald Trump vai sancionar amanhã, é o dia da independência americana, aquele projeto de lei, o Big Beautiful Bill, que ele apresentou, que dizem instituições independentes de projeção de orçamento, vai pôr uns 3 trilhões em cima da dívida americana nos próximos 10 anos. Reportagem de Mariana Giangiacomo. O pacote prevê a extensão de cortes de impostos adotados em 2017 que expirariam no final do ano. O Escritório de Orçamento do Congresso afirma que o projeto deve aumentar a dívida dos Estados Unidos em 3,4 trilhões de dólares. A medida também aumenta os gastos com defesa e segurança das fronteiras e prevê o maior corte em décadas na rede de seguridade social do país. A elevação da dívida e o corte nos benefícios preocupam. Por isso, o pacote foi aprovado com uma margem estreita. 2 republicanos se juntaram à oposição e votaram contra a medida. O partido de Trump poderia perder no máximo 3 votos para que o projeto avançasse. Antes, no Senado, a medida passou graças ao voto de Minerva do vice-presidente americano, J.D. Vance. Trump só conseguiu aprovar o projeto por causa de uma série de articulações para convencer deputados e senadores do próprio partido. Aqui na Casa Branca, ele passou o dia todo da véspera da votação na Câmara em ligações telefônicas e recebendo congressistas. O presidente limpou a agenda dos demais compromissos para focar só nisso. Além dos trilhões de dólares que devem ser acrescentados à dívida americana, aumenta agora também a preocupação de economistas com o déficit da balança comercial. Em maio, a elevação do déficit foi de 18,7%, chegou aos 71,5 bilhões de dólares. No mercado doméstico, as contratações em junho superaram as expectativas, levando a uma leve queda na taxa de desemprego. É nesse cenário que aumenta a pressão por parte da indústria para que Trump relaxe medidas contra a imigração. Imigrantes em situação irregular correspondem a cerca de 5% de toda a força de trabalho americana. Mesmo com o emprego em alta, a inflação se mantém consolidada, com o principal índice usado pelo Federal Reserve próximo da meta de 2% em 12 meses. Donald Trump critica o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que é hora de baixar os juros. Powell diz que o Fed já teria cortado os juros, se não fosse justamente o tarifaço de Trump. Carlos Primo Braga, desculpe usar aí esse anglicismo, é muito impressionante essa vitória política do Trump. Foi difícil, ele usou toda a pressão que ele podia, conseguiu dentro de um prazo que ele mesmo havia estabelecido, que terminaria amanhã. Do ponto de vista político, não há como não se descrever isso como uma vitória. Mas o que vai acontecer com a economia americana? Pois é, nós estamos vivendo num momento muito interessante, não apenas nos Estados Unidos, mas as suas implicações para a economia mundial. Vocês todos conhecem aquela famosa expressão "May you live in interesting times", que muitas vezes é associado como uma praga chinesa. Na realidade, foi um escritor britânico que a utilizou e depois ela ficou popularizada como uma maldição chinesa. Na realidade, não é. Mas certamente nós estamos vivendo um momento muito interessante. Foi mencionado aí, por exemplo, os dados do mercado de trabalho de hoje, né, que basicamente enterram as possibilidades de corte de taxa de juros em julho pelo Fed, pelo Banco Central americano. E o fato que você mencionou, William, do Donald Trump ter conseguido tratorar, né, esse Big Beautiful Bill, no Senado e na Casa de Representantes, na Câmara de Deputados, né? Eu não acreditava que isso fosse acontecer até o dia 4 de julho, mas aconteceu e amanhã ele vai assiná-lo, né? Hoje à noite ele estava fazendo um discurso em Iowa, exatamente demonstrando a sua capacidade de alcançar resultados, né? Agora, o que vai acontecer? Foi mencionado aí a questão de aumento da dívida americana. Na realidade, há várias estimativas. Vai depender muito, por exemplo, se alguma das medidas que foram adotadas na versão do Senado se tornarem permanentes, né? Então, se elas se tornarem permanentes, na realidade a gente está falando aí de um aumento nos próximos 10 anos
de quase 5 trilhões de dólares na dívida bruta americana, né? Que hoje, se a gente utiliza as estatísticas do FMI, já está aí vai chegar no final do ano por volta de 122% do PIB. Isso vai ter implicações óbvias para a economia mundial. Como eu já disse, por um lado, a economia americana mostra uma resiliência muito significativa, né? Esses últimos dados do mercado de trabalho são muito interessantes. Também um fato, o aumento de empregos foi basicamente explicado pelo aumento de posições nos governos estaduais e locais. Embora o DOGE, a iniciativa que inicialmente o Elon Musk liderou para desburocratizar e diminuir o emprego no setor federal, tenha mais ou menos cortado um número significativo de funcionários no setor público federal, o que a gente observa é que os estados e os governos locais estão, na realidade, absorvendo, não necessariamente as mesmas pessoas, mas estão aumentando significativamente o emprego nessa área. Então, parte da explicação dessa surpresa, né, a expectativa é que haveria um aumento de 106 mil trabalhos no mês de junho e foram 147 mil, né? E como eu disse, isso tem implicações para a política monetária nos Estados Unidos. Deixa eu ver. Se a gente somar isso... Oi. Não, eu concluo a sua frase, eu queria descer um pouquinho nesse ponto. Tudo bem. Se a gente somar a isso o que o Trump também está conseguindo no contexto das suas negociações com a OTAN, né, e o compromisso de aumento de gastos militares para 5% do PIB ao longo dos próximos anos, bem mais do que os 2% pelos quais ele se batia lá na sua primeira administração, tudo isso indica que nós vamos viver definitivamente num mundo com taxas de juros mais elevadas, né? E isso tem implicações para o crescimento mundial. O Banco Mundial, nas suas últimas avaliações, já diminuiu a perspectiva de crescimento para a economia mundial de 2,8% em 2024 para 2,3% nesse ano, né? Vamos ver então, Braga. Sem dúvida é um momento muito interessante. Então, nesse momento interessante, como é que a gente entende o que está acontecendo com a economia americana, Thaís? Veja, o Braga trouxe uma série de elementos. A gente tem um número surpreendentemente positivo, porque aumenta muito mais do que se pensava no mercado de trabalho. Vamos ter, por causa disso, juros mais altos que refletem aqui. Não se sabe muito bem o que a política tarifária comercial dele vai trazer. Já se assume uma dívida muito maior. Como é que a gente pega a economia americana e olha para ela agora? Já ouviu falar de gasto público? Já ouviu falar de política fiscal expansionista? É isso que tem sustentado a economia americana nesses últimos anos. A expansão fiscal no pós-pandemia é um traço comum das economias, não foi diferente aqui no Brasil, nem nas economias ricas. Então, essa expansão fiscal, ela promoveu esse mercado de trabalho mais aquecido. Quer dizer, tem várias mudanças e dinâmicas diferentes, mas boa parte da explicação passa pela política fiscal, né? E é muito interessante mesmo, como o professor Braga está dizendo, porque o livro-texto da macroeconomia não explica mais o que está acontecendo nos Estados Unidos. Daí a pergunta. Exato, mas assim, não adianta, há uma reformulação, inclusive da modelagem, para tentar fazer previsão. Os economistas não conseguem acertar o que vai acontecer lá, né? Nem na dinâmica da inflação, nem na dinâmica do crescimento econômico, nem do mercado de trabalho. Há 2 dias saiu um dado de mercado de trabalho no setor privado muito ruim. Então, durante 2 dias, o mercado ficou acreditando que daria para baixar o juro 3 vezes até o final do ano, né? Aí vem esse dado de hoje e volta todo mundo para trás. Então, a volatilidade da leitura, por causa da volatilidade dos dados, ela é também nefasta para as economias. E só para fechar, William, tudo que o Trump está fazendo está colocando
o mundo inteiro num grau de ansiedade, porque tudo vai acontecer e ninguém consegue medir o quanto vai ser. Vai acontecer a inflação, depende de quanto a economia americana vai absorver dos custos. Vai acontecer um menor crescimento econômico, vai acontecer uma piora fiscal da dívida pública americana. Ninguém consegue dizer quando. Lourival, um aspecto já evidente dessa Big Beautiful Bill do Trump é um reforço monumental em termos de emprego, de verbas do governo federal americano no crackdown, no combate à imigração. Ele está reforçando fortemente o que a gente está vendo agora. Provavelmente ele chegará a um número recorde de deportações, detenção e redução do número de imigrantes. Tem um impacto na economia também. Agora, 2 ex-secretários de Tesouro assinaram hoje um artigo juntos, um artigo a 4 mãos no New York Times, prevendo as maiores catástrofes possíveis, numa relação entre esses fatos. O peso da imigração no mercado de trabalho americano e o peso da dívida na situação dos Estados Unidos como polo que atrai investimentos. É queixa de perdedor? Não, inclusive esse dado do emprego de hoje ele está distorcido, né? Quando você abre o dado, a iniciativa privada está muito fraca, sim. Né? O setor público que está entregando. Ela performou bem menos do que o esperado e, inclusive, foram fechadas 7.000 vagas na indústria, quando o objetivo das tarifas é gerar empregos na manufatura. Isso está acontecendo o contrário, porque exatamente as indústrias estão receosas por causa das tarifas, porque as indústrias americanas estão super integradas nas cadeias de valor. Metade desses 147 mil empregos gerados são públicos, são do setor público, de governos estaduais, e parece que houve uma antecipação de contratação de professores para o próximo ano letivo. Geralmente essa contratação acontece mais para julho, mais para agosto, o ano letivo começa em setembro. As contratações aconteceram em junho por alguma razão que a gente não sabe qual é. Pode ser que no mês que vem haja uma queda, inclusive, disso, porque se já contrataram em junho, houve essa antecipação, essa distorção sazonal. Essa aprovação de hoje, né, no Congresso, ela foi apesar das convicções de muitos deputados republicanos. Só que, como acontece em quase todas as democracias, em Washington se diz que as pessoas, quando estão na oposição, elas têm convicções. Quando elas vão para o governo, elas já agem de forma completamente contrária ao que elas postulavam. Qual é a questão aqui, a charada? É que muitos deputados tiveram que decidir entre não se reeleger, porque os seus constituencies, né, os seus distritos eleitorais, os puniriam em novembro do ano que vem por causa das medidas que retiram direitos e tal, ou não serem simplesmente candidatos, porque o Trump tem o controle sobre a máquina das primárias. Então, entre não ser candidato e não se eleger, a maioria preferiu ser candidato, pelo menos, e tentar, quem sabe, lá na frente. Agora, o que o governo diz é que essa redução drástica de impostos, ela vai gerar crescimento, esse crescimento vai gerar arrecadação e vai tampar esses gastos a mais com defesa e com o combate à imigração e ainda vai gerar superávit. Na conta do governo será, nesses 10 anos, superávit de 5 trilhões e não um déficit a mais de 3 trilhões. Incluindo... Parece o Guido Mantega no governo Dilma, justificando o excesso de desonerações e benefícios tributários. Era exatamente isso. Olha, nós estamos cortando imposto, porque isso vai gerar mais crescimento, que gera mais arrecadação e tudo será resolvido, e a gente viu no que deu. O mundo está dilmando. Sabe qual é a frase do momento na Alemanha? Vou falar em alemão só. Ausgaben sind Leben. Gasto é vida. Ixi. É sério. Parece que que cotação medo. não é. Dilmou, a Alemanha dilmou. Carlos Primo Braga, para a gente encerrar o nosso segmento, você mencionou logo de cara, fez uma citação literária, estamos vivendo tempos interessantes. Nesses tempos interessantes, o Trump promete que vai tapar um buraco com o que ele vai ganhar com essa política tarifária dele. Consegue? De forma alguma, né? Bem, primeiro um aspecto que a gente tem que reconhecer, né? E isso já em outros eventos que eu participei com você, eu sempre menciono John Kenneth Galbraith, costumava dizer que economista
só faz previsão econômica para dar credibilidade à astrologia, né? Então há essa diferença muito grande entre previsões do que vai acontecer. Mas se há uma área que há consenso, né, é exatamente na questão das receitas que virão com a reforma tributária, com as tarifas, né, anunciadas no Liberation Day. E, voltando aqui à questão da incerteza, né, nós temos que ver o que vai acontecer agora, em 9 de julho, né, que é quando a decisão sobre as tarifas recíprocas, teoricamente, vai ser finalmente anunciada, e depois o dia 12 de agosto, que é quando a pausa no conflito direto com a China, teoricamente, também levará a um acordo, incluindo a questão tarifária, né? Então há uma incerteza muito grande, mas se há uma certeza é que, de forma alguma, essas receitas que teoricamente vão aparecer, certamente aparecerão, porque nós estamos tendo aí um aumento médio de tarifas que a gente não via desde a época da Grande Depressão, no caso dos Estados Unidos, né? Mas que fica muito aquém desse buraco que a gente pode discutir se é 3 trilhões ou 5 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, né? Carlos, Então, voltando à sua pergunta, a resposta é que não.